Olá você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço, ao Centro Espírita Maria Madalena, nosso espaço virtual. Infelizmente, não estamos atendendo as pessoas presencialmente. Em breve retornaremos nossas atividades presenciais, mas a Casa Espírita não para, as atividades não param. E a nossa reunião virtual tem o mesmo peso da nossa reunião presencial, basta que para isso mantenhamos a concentração, transformemos o nosso lar num ambiente mais agradável, mais sereno, e para isso basta que mudemos o nosso padrão vibratório, os nossos pensamentos. Exatamente por isso que, de cara, eu já peço para vocês nos acompanhar na nossa prece, para que nós possamos mudar os nossos pensamentos, o nosso padrão vibratório. Então, nesse momento, vamos rogar a espiritualidade amiga que nos abençoe. Senhor Jesus, envia até nós, reunidos em Teu nome, o lenitivo, as Suas bênçãos. Sabemos que é muito difícil, diante de um momento de turbulência, manter a vibração, manter o otimismo, onde os nossos corações se angustiam muito, que possamos fazer o exercício diário, junto com o Teu Evangelho Divino, Pai, mudar o nosso padrão vibratório, mudar a nossa forma de pensar. Abençoe a cada um de nós, ser misericordioso com as nossas falhas, com as nossas insistências nos erros, Pai. Obrigado por tudo, que assim seja. Bom, hoje nós falaremos de um tema muito atual, que precisamos muito, que é a afabilidade e a doçura. Ainda mais no momento atual em que a gente se perde muito, a gente se desespera muito, a gente perde muito a fé, a esperança em dias melhores e nos esquecemos, muitas vezes nós nos esquecemos que um caminho seguro para a evolução passa pela doçura, pela afabilidade, pelo bom humor, que é muito mais do que uma característica pessoal, é um atributo de pessoas que já começam a mostrar que estão vencendo a si mesmos, estão conseguindo vencer a vida. Então, nada mais justo do que falar sobre um dos vultos espíritas marcantes, que é a Meimei. E para falar sobre Meimei, nós convidamos a Malde Varela, trabalhadora do Centro Espírita Maria Madalena, para falar sobre Meimei, a afabilidade e doçura. Mas antes de nós passarmos a palavra para Malde, nós vamos fazer a preparação, passar um vídeo de uma produção do Minuto Jovem Espírita. O Minuto Jovem Espírita é um projeto da Mocidade Espírita Maria Madalena, da nossa casa, que nós soltamos um vídeo toda semana, é produzido um vídeo pela própria Mocidade, e hoje nós vamos passar a mensagem Novos Caminhos, com a interpretação de Jamine Gomes, e em seguida vamos passar a palavra para Malde, e ao final nós retornaremos para encerrar a nossa reunião de hoje, ok? Sem planejar um novo rumo, você não saberá qual é o novo caminho a seguir. Mensagem Novos Caminhos. As rotas antigas conduziram você aos vales de lágrimas e dor. É possível que a precipitação e a ansiedade tenham sido até então suas bússolas orientadoras. Para novo começo, é preciso manter a calma, a fim de escolher um novo rumo com segurança. Avalie sem medo e, com honestidade, os percursos de ontem para a caminhada de hoje. Conhecendo o seu destino, o caminhar fica facilitado. Um beijo e fique em casa. Você vai estar para sempre dentro do meu... Olá, meu nome é Malde e eu faço parte do Centro Espírita Maria de Madalena, aqui em Planaltina. Faço parte do grupo de trabalhadores dessa casa. E nesse mês nós estamos comemorando o mês espírita e estamos falando sobre as histórias de alguns vultos muito importantes na família espírita. E a mim coube a responsabilidade, e que grande responsabilidade, de falar sobre Meimei. Quem foi esse espírito notável Meimei? Conhecido dentre a família espírita como espírito de grande generosidade, de grande amor, de grande ternura, muito conhecido pelas evangelizações infantis, que leva-se o nome de Meimei em muitos centros espíritas,
em muitos grupos direcionados a evangelizações infantis. Então, quem foi Meimei? Meimei nasceu na cidade de Mateus Lemes, em Minas Gerais, com o nome de Irma de Castro. Meimei, quando criança, ela gostava muito de passear com as irmãs nos trilhos da estação, nos trilhos da estação de trem. Seu pai trabalhava lá. E nessas brincadeiras de criança, ela caminhando sobre os trilhos, ela costumava relatar para as irmãs que tinha sempre uma criança caminhando com ela, brincando com ela. E ao chegar em casa, ela dizia que ali ela tinha adotado aquela criança. Outras vezes ela dizia que ouvia. E uma dessas audições que ela dizia ter escutado, ela disse que ouviu alguém dizer para ela que, assim como os trilhos daquela estação de trem, ela um dia iria conhecer alguém que ela conhecia há muitos séculos, que caminhava com ela há muitos séculos, e que ela um dia iria encontrar. Então, quando Meimei chegava com essas histórias para a família, todo mundo dizia que ela era por causa da imaginação fértil que Meimei, ou a nossa querida Irma de Castro, sempre teve desde pequenininha. Muito bem. Ela foi crescendo, uma mocinha muito esperta, destacando-se ali no meio da mocidade que ela convivia. Naquela época a gente começa a imaginar que os jovens se divertiam, brincavam com muito mais tranquilidade, provavelmente, do que nós nos tempos de hoje, E ali por volta dos seus mais ou menos 17 anos de idade, Irma de Castro conhece Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha futuramente se transforma no seu esposo. Mas durante o período dessa amizade com Arnaldo Rocha, e é importante a gente colocar nisso, que tudo começou primeiro como uma amizade. Se tornaram grandes amigos. Naquele tempo as coisas não eram tão apressadas como hoje. Se primeiro tinha-se amizade, essa amizade ia ganhando uma certa afinidade, uma afetividade maior, e eles brincavam muito, era uma juventude muito brincalhona. Irma de Castro era sempre à frente do seu tempo. Irma de Castro era uma moça muito alegre, muito divertida, amava colocar apelidos em todo mundo. Muitas vezes a gente imagina que os grandes vultos espíritas foram verdadeiros santos, na nossa terra, no sentido de não brincarem, de não sorrirem. Pelo contrário, a alegria faz parte do espírito. Nada tem de errado de sermos felizes, de sermos alegres, de compartilhar momentos de alegria com aqueles que nós amamos, de uma forma saudável, respeitosa, E assim, Irma de Castro era muito divertida, participava de teatros que eles faziam com grupos, onde ela tinha todo um ar teatrólogo naquele período, As amizades eram muito grandes. Se tornou grande amiga do irmã, Maria do Carmo, irmã de Arnaldo Rocha, e dali daquelas brincadeiras, se tornaram namorados. Ficaram noivos, e já ali naquele momento do noivado, Irma de Castro era católica por natureza, Ela nasceu numa família católica, isso é muito importante nós falarmos, porque Irma de Castro é um vulto espírita que viveu uma reencarnação, a última que nós tivemos, como sendo católica e não espírita. Então, ela vivia a tradição da Igreja Católica, ela frequentava as missas da Igreja Católica, participava das festividades na Igreja Católica. E Arnaldo, totalmente materialista, não acreditava em absolutamente nada, ateu, convicto por natureza. Uma certa vez, eles passando nesse período aí do noivado, em frente à Igreja São José, em Belo Horizonte, Irma convida Arnaldo para entrar e fazer uma oração. Ele não quis se contradizer com a noiva, com Irma, entra à igreja, e ali à esquerda da igreja, dentro da igreja, ao entrar, tinha ali uma imagem do Cristo, carregando a cruz naquele momento difícil, ali já nos finalmente, e Irma ali se põe diante daquela estátua e começa a fazer uma prece, e Arnaldo de olho. Irma então diz: ó meu Jesus, pede que abençoa naquele momento o encontro deles, o noivado, e que um dia Naldinho, como ela chamava o noivo e passou a chamar o esposo, pudesse deixar de ser aquele homem cruel, fanático, e um dia ele iria aprender a compreender e amar Jesus.
Claro que Arnaldo, olhando tudo aquilo, um ateu convicto, não deu importância, mas achou muito estranho as palavras de Irma. Tudo ele achava, falando, meu Deus, será que ela tem alguma disfunção psíquica? Será que ela está enlouquecendo? Mas ele já amava, né? O tempo foi se passando. Irma e Arnaldo se casaram, exatamente na igreja São José. Esse casamento aconteceu em 1944, muito jovens ainda. Na saída do casamento, um fato muito importante aconteceu. Ninguém deixava de conhecer, de ser sabedor, que Irma sempre foi, por natureza, uma criatura muito amável. Todos amavam estar próximo dela. Era generosa, era puro amor. Sempre tinha uma palavra de amor, de consolo, sempre fazia caridade. Era natural. Assim como a mediunidade que a gente vai ver de Irma mais à frente. Mas ao sair da igreja, onde a gente se imaginando hoje, nós, né, mulheres, ou uma festividade que você é a noiva, saindo da igreja, e ela se atentou a um mendigo que estava à porta. Será que nós teríamos esse mesmo desprendimento, esse mesmo amor a pulsar dentro de nós? Irma teve. Então, quando ela olha aquele mendigo que lhe pede uma esmola, neste momento Arnaldo olha para Irma e diz, não, né? Hoje é o nosso casamento. Ela não ouve. Ela chega próximo a esse mendigo que aparenta seus 40, 50 anos de idade, maltrapilho, mal cheiroso, esfarrapado. E ele pede uma esmola. E ela diz para ele, meu senhor, hoje eu não tenho nada, nem uma bolsa, mas posso lhe dar um beijo. Ela se abaixa, beija a testa desse mendigo e lhe entrega o buquê de flores. Aquilo foi algo que chamou tanto a atenção de Arnaldo. Que criatura era aquela? Que espírito lindo era aquele? Que mulher era aquela com quem ele iria dividir os seus anos, né? De puro amor, de pura bondade que irradiava do seu ser. Assim era Irma. O casamento durou pouco, infelizmente. Foram apenas 2 anos. Não que faltasse amor. O amor era a coisa mais linda que preenchia a vida do casal. Eles moravam numa casa na Rua Mangabeira, número 56, em Belo Horizonte. E eles chamavam essa casa de Casucho. Aliás, Irma de Castro, como eu já havia dito, adorava colocar um apelido em todo mundo. Mas eram apelidos carinhosos. Quando nós amamos muito alguém, quando nós queremos fazer um mimo, a gente dá um apelido. Assim era a Irma de Castro, ela apelidava tudo, inclusive a casa que ela morava, né? E ali eles viveram muitos sonhos, eles tinham hábitos muito lindos. Entre esses hábitos tinha um hábito da leitura. Irma era uma mulher extremamente culta, tanto que na juventude ela fez o ensino normal, né? Antigo magistério, estudou até o 2º ano. Tinha uma admiração profunda pelo saber, admirava profundamente a questão da leitura, buscava o aprendizado sempre. Irma de Castro, nesse período, ela começa a viver esse momento da leitura com o seu esposo, e nessas leituras, às vezes ele lia para ela, outras vezes ela lia para ele, né? Eles trocavam o momento de ler em voz alta o mesmo livro. Olha que momento rico. E um desses livros, desse romance, foi Memórias de Pequim, de um filósofo chinês. Naquele livro, havia uma personagem chamada Meimei. Lá no final do livro, o glossário dizia que o conceito de Meimei era noiva bem querida, noiva bem amada. E a partir daquele instante, Meimei e Arnaldo começaram a se chamar um pelo outro, além de outros apelidos carinhosos, na intimidade deles, sempre de Meimei. Meimei também chamava Arnaldo de meu Meimei. E ele chamava Irma de Meimei. E ali ficou algo que só entre eles era conhecido, era sabedor. Bem, esses 2 anos de casamento, em vários momentos, Irma tinha histórias mirabolantes, segundo Arnaldo. Ela contava várias histórias, momentos que teriam vividos em outras épocas, e que ele entendia que era a imaginação fértil demais de quem era uma grande leitora, de quem tinha uma grande imaginação, e às vezes dizia que ela estava ficando louca mesmo, né? Nesses 2 anos também, Irma adorava imaginar que tivesse um filho imaginário ou uma filhinha, porque eles não conseguiram ter filhos. E ser mãe era um desejo que alimentava o espírito de Irma
desde sempre, desde as andanças nos trilhos. Ela sempre quis ser mãe. O amor que ela tinha pelas crianças, pelos enfermos, pelos idosos era muito grande. E esse desejo de ser mãe era latente na vida de Irma. Mas ela não conseguiu. Primeiros 2 anos, né, de casamento, primeiro período, eles evitaram ter filhos, porque era um casal simples que estava começando a vida. Depois, por uma doença que já a acompanhava desde a infância, Irma foi piorando, teve uma doença que se agravou devido à infecção da amígdala, ficou um pedacinho dessa amígdala ainda depois de uma cirurgia. Isso ganhou proporção muito grande, se agravou, e com os 2 anos de casamento, nossa querida Irma de Castro desencarna, no dia 1º de outubro de 1946. Arnaldo fica desiludido, arrasado. Imagine, nós imaginando que ali, né, você vivendo a sua experiência mais bela, de um amor tão lindo, de uma convivência tão fraternal, deixa-se levar pelos sonhos de que às vezes você vai ter uma família composta de filhos, dividir o futuro, a velhice, e você vê seu grande amor, quando nós nos desconhecemos, partir, e você fica ali desolado. Durante esse período da doença, que antecedeu ali os 3 meses ao desencarne de Irma, mais ainda, Irma começava a ter visões. E aí a gente entende que Irma, ela não era espírita na acepção da palavra, como eu havia dito, porque ela foi criada numa família católica. Mas Irma era espírita pelos princípios da nossa querida doutrina espírita. Irma praticava a caridade, o amor. Irma tinha mediunidade, porque a mediunidade é inerente ao espírito. Ela tinha visões. Irma tinha clarividência. Ela via cenas que ela reportava para Arnaldo e dizia, olha, eu vejo cenas e nós estamos dentro dela. E ele imaginava que ali fosse se agravando mais devido ao período das doenças. Mas ouvia todas as histórias. Quando ocorre esse desencarne, ela demonstra durante esse período muita humildade diante do seu período da doença. Devia prever já que não duraria muito, mas ela teve muita humildade, muita paciência, muita resignação. Nós sabemos que o sofrimento é um momento ímpar na vida de todos nós. Esses momentos nos fazem pensar na nossa existência, nos transforma, e nós sabemos que o sofrimento é necessário. O espírito precisa passar pelo sofrimento para que ele entenda as corrigendas de nossas experiências passadas. É o momento do sofrimento que nos põe à prova a nossa fé, a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa humildade. Sem mágoa, sem jogar pragas aos céus, mas reconhecendo o que necessitamos. E assim Irma passou. E nisso tudo Arnaldo, que foi o único espírita que conheceu Irma de Castro, relatava nas suas entrevistas, ainda quando encarnado também, né? Passando aquele momento do desencarne, de tamanho sofrimento, exatamente no dia 22 de outubro de 1946, 22 dias após o desencarne de Irma de Castro, no dia do aniversário que seria dela, dos 24 anos, Arnaldo Rocha está andando numa rua em Belo Horizonte, triste, cabisbaixo, imagine, magrinho, que ele havia perdido muito peso, acabrunhado, sem prestar atenção por onde andava. Imagina você ali no dia do aniversário do seu grande amor e não está com você. Há poucos dias do desencarne, né? De repente, ele não vê que um homem vem em sua direção contrária. Dá um solavanco, um esbarrão. Vê que aquele homem que carregava uma pastinha pequena joga essa pasta para um lado, cai as coisas e ele fica meio assustado com aquela situação. Quando ele pega ali e levanta o olhar para ver aquele homem, vem na mente dele rápido que ele já havia visto aquele rosto. Numa revista antiga chamada Cruzeiro, numa entrevista que o nosso querido Chico Xavier havia dado. Ele olha, reconhece que é Chico e se assusta. Sem graça de pedir desculpas por aquele momento,
a voz não sai, mas ele olha para Chico. E aquela doçura, imagina o que é você encontrar Chico Xavier no momento de puro sofrimento. Que encontro foi esse? Que esbarrão foi esse pela misericórdia divina? Chico passa a mão ali pelo rosto de Arnaldo. E ele achando que... Ele assusta, fala, esse homem nunca me viu. E ele diz, ô Naldinho, está triste, não é? Então ele diz, a nossa Meimei está aqui. E ela não quer te ver triste dessa forma. Hoje é um dia em que ela completaria 24 janeiros. Ou, como ela gostava de dizer, 24 primaveras de amor. Ela tem tanto a lhe falar, Naldinho. Você tem uma foto dela no bolso, não tem? Deixe-me ver. Arnaldo tinha. Ele tinha colocado uma foto de Meimei no bolso e andava para cima e para baixo com essa foto. O susto foi grande. Eu imagino como que Arnaldo ficou naquela hora. Falando de quem? De sua querida Meimei. E Meimei era um nome que só ele sabia. Chico não disse da nossa querida Irma. Ele disse de nossa querida Meimei. E esse apelido carinhoso só Arnaldo conhecia. Então, Chico naquele momento já faz um convite para Arnaldo. Fala, Arnaldo, vamos à casa de Geraldo. Geraldo é irmão de Arnaldo, um espírita. Arnaldo era de uma família toda espírita. Mesmo sendo ateu, fugia de todas as reuniões espíritas, né? Ele dizia que toda oportunidade que tinha uma reunião, ele escapava. E Geraldo era um grande trabalhador espírita, irmão de Arnaldo. Chico, então, convida Arnaldo, não tem como dizer não. Acompanha Chico. Mas vocês vão ver em outros, vocês vão aprofundar o estudo mais sobre Meimei e vão ver que ele já tinha tido uma experiênciazinha na casa de Geraldo antes, Arnaldo, mas não com Chico. Então ele vai, acompanha Chico e lá começa-se ali uma grande história. Através da mediunidade psicofônica, né? Tem-se ali toda uma conversa já com Meimei naquela noite, numa reunião pequena. Dali em diante, abre-se esse portal. Arnaldo, o ateu materialista, começa a se render a uma nova forma de viver. Começa a mergulhar de cabeça no estudo da doutrina espírita. Chico Xavier se torna ponte entre Arnaldo Rocha e a nossa querida Meimei, nome tão querido na nossa família espírita. Meimei começa com as mensagens dirigidas para Arnaldo, de incentivo, de amor, convidando, trazendo para ela o trabalhador que estava por nascer, fazendo o seu papel de espírita querido, de espírito amável, dizendo, trabalhe conosco, sirva conosco, estude, Naldinho, eu vou estar de cá no trabalho e você daí, né? E Arnaldo abraça essa causa, se rende a conhecer Jesus, com a companhia muito simples de Chico Xavier, que se torna o seu melhor amigo, onde você via um, praticamente você via o outro. Imagina que Arnaldo não aprendeu, né? E aí Arnaldo começa a estudar mais a doutrina, a se aprofundar, começa até a revisar alguns livros com Chico, fundam-se o primeiro grupo espírita Meimei, e uma certa vez ele vai fazer a revisão de um texto de Camilo Chaves, do romance muito conhecido Semíramis, belíssimo romance. Ao ler as primeiras páginas ele assusta. Ele vê a história, né, da rainha Semíramis e ele lembra ali que aquela história havia sido contada por Meimei para ele encarnada, né, falando do encontro ali de um general do Império Assírio-Babilônico com Mabi. E ali é onde teria nascido o amor entre Arnaldo Rocha e Meimei. Ali ele assusta. Porque a história, então, que Meimei contava e que ele acreditava naquela época, que fossem loucuras, que fossem brincadeiras, era, na verdade, reminiscências de vidas anteriores que Meimei já tinha, né? Outros casos aconteceram, como em Ave Cristo,
nós vamos encontrar também em Ave Cristo a nossa querida Meimei. Lá em Ave Cristo, ela sendo filha de Tassiano Varro, aparece como Blandina. Encontramos também, nesse romance belíssimo, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, encontramos Chico sendo Lívia, e Lívia e Tassiano ali, sendo grandes amigos, vivenciando quase que uma história, né, de amor, onde aparece Blandina, que nessa história é filha de Tassiano, filha de Arnaldo, né? E ali a gente vê que um dos momentos muito importantes, quando Lívia e Tassiano vão se separar, por causa de uma viagem, ele sofre porque Lívia vai ficar, e aí Lívia diz para Tassiano: nos encontraremos em Blandina. Vamos relembrar do esbarrão de Chico Xavier, ou de Arnaldo e Chico Xavier na Avenida Santos Dumont. O reencontro em Blandina de Arnaldo e Chico. Em outras dessas reminiscências, tudo que ela tinha ainda encarnada, uma das perguntas que Arnaldo se fazia era por que uma mulher que tanto quis, né, ter filho, ser mãe, sabíamos que isso devia ter sido alguma prova muito difícil para Meimei, e aí a gente lembra da lei de ação e reação. Em uma das suas reminiscências também, ouve-se a história de que ele, Arnaldo, havia sido Duque de Alba. Fernando Álvares de Toledo, conhecido como Duque de Alba, e sua esposa Maria Henriques, que seria a nossa querida Meimei, e o Duque Arnaldo Rocha. Nessa existência, Arnaldo Rocha seria um esposo muito aventureiro. Se colocava, se deixava levar pelas ilusões do mundo, dava as suas escapadelas, né? E a sua esposa, a duquesa, que ele gostava de chamar de Pilarzinho, Dona Pilarzinho, via essas escapadelas e ia suportando à medida que dava. Mas em uma dessas situações, nasce um rebento dessas aventuras do Duque de Alba. E aí, nesse momento, a duquesa se mostra com tanto amor que tinha por ele, completa de mágoa. A dor do ciúme, da traição, envenena o espírito dessa duquesa. E ela, então, condoída por aquela dor, começa a ter uma aversão, né? Até mesmo por aquele serzinho que foi o fruto dessa aventura. Então ela começa a se tornar intolerante com aquela situação. Provavelmente os sentimentos não eram nobres, né? E aí a gente começa a pensar, meu Deus, mas ela sofreu, mas ela sentiu na carne, no espírito. Nós sabemos que o nosso sentimento, ela nasce de e o pensamento e o sentimento, a ação vem de tudo isso, a ação vem de um pensamento, de um sentimento. E ela se deixou envolver por sentimentos que não eram nobres. Mesmo que tivesse a causa, não justificava os sentimentos que nutria por aquele serzinho, que só precisava de amor, de carinho, não tinha culpa de nada. Mas a duquesa, com esse comportamento, ela se comprometeu em existências futuras. E isso explicou Chico, Arnaldo, né? Quando ela tinha essas reminiscências, e aí ele explica que por esse motivo ela não teve os filhos na última existência. E enquanto isso, ela se desdobra em amor, passa pelas suas provas. Hoje, nós sabemos que nossa querida Meimei faz um trabalho belíssimo com as crianças no plano espiritual. E aí vem lá no outro livro, Entre a Terra e o Céu, nós encontramos a nossa Blandina. Está lá com o nome lá que tinha Ave Cristo, né? Trabalhando no Lar das Bênçãos. Então nós temos o capítulo 9 e 10, Entre a Terra e o Céu, que nos traz esse momento de Blandina. Está lá com a vovó Mariana, fazendo um trabalho belíssimo com essas crianças. E é um capítulo muito lindo, onde a gente encontra Blandina recebendo essas crianças que vêm do plano aqui encarnados, né, que desencarnaram a tenridade,
E é o momento em que ela cuida, que ela desenvolve evangelização e em amor por essas crianças. Ou seja, é evangelizar os filhos de outras mães, os rebentos de outras mães. Então a gente se atenta às reflexões que a história de Blandina, ou de Meimei, ou de Irmã de Castro nos traz, né? A nossa querida Meimei. Toda ação tem uma reação. Que nós devemos compreender que o espírito evolui. Olha a trajetória de evolução de Meimei. Hoje ela é um dos vultos espíritas mais queridos do nosso meio. Quando se fala em amor, quando se fala em ternura, quando se fala em evangelização, nós falamos de Meimei. Porque evangelizar a criança é preparar os homens do futuro. Quando você evangeliza a criança, você prepara o espírito dentro da sua esfera materialista, encarnada, e dentro da sua conduta e do seu trilhar espiritual. Então, o Meimei hoje exerce um trabalho de auxílio, de amparo, de evangelização. Tanto no plano espiritual, como no plano material, aqui para nós, ainda encarnados. Auxiliando, para nós ela traz os esclarecimentos. E tantas obras que Meimei nos apresenta, né? Em cada obra que você vê de Meimei, você percebe ali o esclarecimento, a forma e a doçura da palavra com que ela nos convida ao trabalho, ao servir, a nos doar mais para o outro. Então, quando a gente para pensar, muitas vezes nas nossas dificuldades, a gente pensa, mas eu sou ainda tão imperfeito, eu ainda tenho tanto a aprender. Aproveite a oportunidade. Meimei nos traz as lições mais bonitas que nós podemos ter, de que nós temos que viver as nossas dificuldades de cabeça erguida, sem reclamações, sem achar que o mundo é cruel demais conosco. Ninguém paga a conta que você não deve. Então, se nós passamos por qualquer situação, nós precisamos passar. Mas o que é mais importante é nós reconhecermos que o espírito evolui. E ela nos traz a lição de amor, de evolução e de nós compreendermos que nós nunca deixamos para trás aqueles que nós amamos. Ela acompanha essa história belíssima com Arnaldo Rocha por várias encarnações, fazendo também que esse homem, se transforme a cada dia num ser melhor, que aceita Jesus como seu guia e protetor maior. Nos traz também a reflexão de que nós não somos encarnados, nem Deus nos permitiria sermos diferenciados quando passarmos por aqui. Nós somos normais, os vultos espíritas passaram e tiveram uma existência normal, mas a conduta moral ilibada, a caridade, o amor, o auxiliar o outro é muito importante, é providencial. E quando a gente fala na caridade, eu que li muita coisa sobre Meimei, a alegria, que ela trazia quando encarnada. Porque nós muitas vezes falamos da caridade material, que nós já compreendemos que não é a única, a caridade espiritual, que inclui as nossas bênçãos de todas as formas, o consolo, o apoio, o conselho e o sorriso. Quantas vezes a pessoa precisa sorrir, sair daquela atmosfera de tristeza, de dor, e ela levava alegria por onde ela passava. Então, em uma das primeiras mensagens que Meimei deixa para Arnaldo, ela nos diz o seguinte: eu queria lhe dar um conselho. Leia, estude, trabalhe e sirva sempre. Ela deixa o conselho para Arnaldo Rocha, mas nós todos, com certeza, faremos desse conselho o lema da nossa existência. Vamos ler sempre o aprofundamento na doutrina espírita, no conhecimento de Jesus. Estudar quer dizer aprofundar, buscar conhecimento, compartilhar. Trabalhar é você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Não basta ler os livros da doutrina espírita, guardar todos os conhecimentos como se estivesse no baú e não viver na prática o que você leu,
o que você aprofundou? E servir. Servir ao próximo. Servir a quem quer que lhe peça ajuda. Ou até aqueles que você não ouviu diretamente, mas que você percebeu a necessidade do amparo. Porque a omissão também é errada, né? Então a gente faz a caridade de todas as formas. Então a história sobre Meimei, claro que tem muita coisa para ser vista. O que nós trouxemos aqui é uma oportunidade de estudo para que aguçem as curiosidades e que nós busquemos aprender mais sobre esse querido vulto espírita, a nossa querida Meimei. Então finalizemos com a frase de Meimei: leia, estude, trabalhe e sirva sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que bela mensagem, hein? Eu particularmente gosto muito dessa mensagem de Meimei, confia sempre, de grandes lições. Ela diz algo muito especial, de forma muito sutil, que todo mundo sofre. É injusto você medir o sofrimento das pessoas, mas a Meimei fala de uma forma muito sutil que não existe criatura na Terra que sofra mais do que aquelas criaturas que perderam totalmente a confiança em Deus e continuam vivendo. Como se o mundo se resumisse a isso, como se a nossa existência se resumisse do nascimento do berço ao túmulo. Realmente a vida seria muito cruel se pensássemos dessa forma. Todos os parâmetros, todo o universo se restringiria demais. E a beleza da simplicidade da vida seria efêmera, seria passageira. Então, eu particularmente adoro essa mensagem, gostei muito dessa palestra da Maldi. Essa palestra vai ficar disponível aqui no canal para ser acessada futuramente. E vamos encerrar então nossa reunião. Antes, um recadinho muito importante, que a casa está produzindo o podcast do Tutelados de Maria. Então toda terça-feira e todo sábado tem episódio novo para você acompanhar. Lembrando que estamos produzindo atualmente, então 2 vezes por semana nós vamos lançando os episódios. E se você não sabe como ouvir, como acompanhar, nós vamos deixar o link aí embaixo. Não tem problema, é só clicar no link aí que você vai ser direcionado à página e lá vai estar todas as explicações para você acompanhar os capítulos, o podcast do livro Tutelados de Maria, uma produção da nossa casa. Ok? Então, para encerrar a nossa reunião, vamos agradecer mentalmente pelas palavras, pelas explicações e sempre ao Mestre Divino, que através do seu Evangelho de amor, a sua mensagem de justiça divina, de amor perfeito e puro, nos mostra um caminho
nos ensina a recondicionar, a reprogramar, a redimensionar os nossos sentimentos, a melhor forma de enxergar a vida, que ela passa a ser mais simples, mais bela, quando entendemos que todos nós somos filhos do mesmo Pai e que é lei de Deus que amemos uns aos outros. Assim tudo fica melhor, tudo fica mais fácil. Obrigado, Pai, pela misericórdia infinita e pelo amor que sempre pelou por nós. Até a próxima semana. Tchau. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda a natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.